Então vamos à segunda parte da nossa aula de compartimento de líquidos corporais. A distribuição de líquido entre os vasos sanguíneos e o interstício ela é um produto das pressões oncótica ou coloidosmótica e hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão exercida pela própria água contra as barreiras que a contêm. Então, quanto maior o volume, maior a pressão hidrostática. A pressão oncótica, por sua vez, ela é a pressão exercida pela quantidade de proteínas diluídas. Quanto maior a concentração de proteínas, maior será a pressão para a entrada de água naquele compartimento, de modo a reduzir a concentração e, consequentemente, a pressão. Quando a gente fala do equilíbrio entre líquido intra e extracelular, a coisa muda um pouco de figura. E esse equilíbrio depende principalmente da pressão osmótica exercida por sódio, cloreto e outros eletrólitos através da membrana celular. A gente precisa lembrar que, de modo geral, as membranas são bastante permeáveis à água, mas pouco permeáveis a solutos em geral. E essa figura ela exemplifica exatamente essa ideia. Dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável teórica e contendo soluções de concentrações diferentes no ponto de início. No início e ao longo do tempo, essas soluções tendem a entrar em equilíbrio. A água atravessa a membrana partindo da solução menos concentrada para mais concentrada, até que ambas no equilíbrio atingem a mesma concentração. No slide anterior, eu mostrei a figura da famigerada osmose. Mas quando a gente fala em osmose, é necessário entender alguns conceitos básicos. Todo mundo já ouviu falar em concentração e concentração molar. A concentração molar ela se refere ao número de moles de uma determinada substância por unidade de volume. Quando a gente fala em osmolaridade, a gente também está falando de concentração, mas não mais de moles, e sim do número de moléculas osmoticamente ativas, ou seja, que são capazes de puxar a água através de uma membrana. No caso da glicose, por exemplo, uma solução 1 molar tem uma osmolaridade de 1 osmolar. No caso do cloreto de sódio, por sua vez, uma solução 1 molar tem uma osmolaridade de mais ou menos o dobro. E quando a gente fala de osmolaridade, é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de osmose por litro, a gente fala de osmose por quilo. Tecnicamente, osmolaridade é o termo e a unidade mais correta a se usar, porque a pressão oncótica ela depende da massa de água e não do volume. Mas como para fluidos corporais essa diferença é muito pequena, o termo osmolaridade acaba sendo mais usado. E é bom notar que eu falei que a osmolaridade de uma solução de cloreto de sódio é aproximadamente 2, quase 2, mas não 2. Isso acontece por quê? Porque os íons eles não se comportam de maneira completamente independente em uma solução. E há uma atração interiônica entre eles que não pode ser desprezada. Então o que a gente faz é aplicar um fator de correção. No caso do cloreto de sódio, esse fator é de 0,93. Então a osmolaridade de uma solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9%, que é o nosso famoso soro fisiológico, que ficaria, em teoria, em torno de 308 milhasmoles, fica na verdade por volta de 286. Essa tabela ela mostra a osmolaridade de alguns dos principais fluidos corporais. E é importante perceber que o sódio e o cloreto eles compõem sozinhos quase 80% da osmolaridade dos líquidos extracelulares, em plasma e interstício. Enquanto que no meio intracelular, o potássio responde por quase metade do valor final. E eu ainda chamo atenção para duas linhas dessa tabela. A osmolaridade total dos três compartimentos fica em torno de 300 milhasmoles, sendo a do plasma um pouquinho menor, porque essa diferença é compensada pela pressão oncótica das proteínas plasmáticas. E a gente também pode ver a osmolaridade corrigida. Como eu havia mencionado anteriormente, no caso do cloreto de sódio, a presença de cátions e ânions na solução e a atração interiônica entre eles altera um pouquinho essa osmolaridade teórica. A maioria dos autores eles acabam arredondando a osmolaridade dos líquidos corporais para 300, para facilitar. Mas, é claro, a osmolaridade ela é rigidamente controlada, né? E é importante que seja, mas essa pequena diferença não importa tanto assim para o aprendizado, então a gente normalmente usa o valor de 300. É possível que todo mundo já tenha visto essa imagem ou outra parecida. Saindo um pouco da ideia teórica de uma membrana semipermeável hipotética e partindo para a ideia mais concreta de uma célula,
A figura mostra o que acontece com hemácias ao serem expostas a soluções de osmolaridade diferentes. O plasma e o interstício, de maneira geral, por exemplo, são isotônicos em relação ao meio interno. Então, o que acontece com a hemácia quando é colocada em um meio isotônico? Nada, porque não tem gradiente osmótico presente. Mas e se a solução for hipotônica? O interior da célula ele contém uma concentração então maior de eletrólitos diluídos, o que faz com que a pressão osmótica exercida contra o lado externo da membrana seja mais alta. Isso gera o que se chama de gradiente osmótico. Você tem agora uma força motriz que é capaz de mover a água através de uma membrana no sentido do meio interno. Então essas hemácias aumentam de volume e, dependendo da intensidade do gradiente, elas podem se romper. Já no meio hipertônico, acontece o oposto. Agora você tem um gradiente que faz com que a água se mova em direção ao meio externo, fazendo com que o volume da célula seja reduzido. E esse movimento de água ele cessa apenas quando é atingido o equilíbrio osmótico. Mas é necessário esclarecer alguns conceitos. O que são soluções iso, hipo ou hipertônicas e iso, hipo ou hiperosmóticas? Osmolaridade é uma medida de concentração de solutos, enquanto a tonicidade descreve um comportamento. Tonicidade descreve o comportamento de uma célula quando exposta a uma solução. Uma solução isosmótica é aquela que tem a mesma osmolaridade do meio intracelular. Uma solução isotônica é aquela que não promove alteração de volume em uma célula. Hipo e hiperosmóticas são soluções com osmolaridade menor e maior que meio intracelular, e hipo e hipertônicas que provocam aumento ou redução de volume intracelular. Parece a mesma coisa, e em muitas situações é. Mas entender isso é entender a base de toda terapia intravenosa e entender que o uso da solução em via errada pode causar danos sérios a uma pessoa. Uma solução de soro fisiológico, por exemplo, é isosmótica e isotônica, porque o sódio e o cloreto não entram na célula. Já se você pegar uma solução de glicose 5%, ela também é isosmótica, ela tem exatamente a mesma osmolaridade do que o soro fisiológico, com uma diferença: a glicose entra na célula, então a concentração de soluto diminui com o tempo. Então, apesar de isosmótica, ela é uma solução hipotônica. Eu já falei então sobre os compartimentos de líquido, osmolaridade, tonicidade, sobre gradientes osmóticos e equilíbrio. Então agora a gente vai falar um pouco sobre como fica toda essa situação quando o equilíbrio é perdido. Alguns fatores eles podem afetar consideravelmente os volumes intra e extracelulares, como excesso de ingestão de água, infusão de grandes volumes, como soro fisiológico, glicose, diarreia, sudorese exacerbada, aumento do volume urinário, a lista segue. Para se determinar então a estratégia correta para corrigir o problema, é necessário que dois conceitos básicos sejam estabelecidos. O primeiro é: a água atravessa membranas muito rapidamente. Então, logo após alterações na osmolaridade de um dos compartimentos, um novo equilíbrio é sempre atingido. E 2. Diferente do que acontece com a água, as membranas celulares são bastante impermeáveis a solutos em geral. Então, a não ser que você adicione ou retire eletrólitos de um compartimento ou outro, essa quantidade não apresenta muita variação. Então, o que acontece quando a gente adiciona diferentes soluções ao meio extracelular? A primeira situação mostrada na figura representa a adição de uma solução salina isotônica. Nesse caso, não há alteração da osmolaridade ao meio extracelular. Se não há alteração da osmolaridade, não é gerado gradiente osmótico. Então, a única alteração é a expansão do volume extracelular. E se a solução for hipertônica? No caso, a osmolaridade do meio extracelular aumenta e o gradiente osmótico gerado força a passagem de água do meio intracelular para o extracelular até que seja atingido um equilíbrio novamente. Então, o efeito final é um aumento maior ainda do volume extracelular, com redução do volume intracelular e aumento da osmolaridade dos dois compartimentos. E no caso de uma solução hipotônica, aqui a osmolaridade do meio extracelular é reduzida e o gradiente osmótico criado no sentido do meio intracelular. Então o efeito final é a expansão dos dois volumes, só que maior para o meio intracelular, com uma redução da osmolaridade dos dois compartimentos. A gente falou sobre como a adição de soluções diferentes ao meio extracelular pode alterar tanto o volume quanto a osmolaridade dos meios extra e intracelulares. Mas alterações de volume elas podem ocorrer devido a situações patológicas. Então a gente vai falar um pouco sobre as normalidades clínicas de volume, falando sobre hipo e hipernatremia. A gente já viu que o sódio e seus contraíons, principalmente o cloreto, eles constituem a maior parte do soluto do líquido extracelular.
Então a concentração de sódio ela dá uma boa noção da osmolaridade do meio extracelular. A hipernatremia ela pode ocorrer por aumento da quantidade de sódio presente no meio ou pela perda de água, né? Então hipernatremia com desidratação ou com hiperidratação. Uma condição que pode levar a uma grande perda de água é o diabetes insípidos, que é resultante da deficiência de secreção de ADH ou uma deficiência na resposta renal à sua presença, o que de qualquer modo levaria a um aumento do volume urinário. Mas a causa mais comum de hipernatremia com desidratação ela é bem mais simples e comum e está ligada à hidratação inadequada durante exercícios físicos prolongados, principalmente se houver calor excessivo. Por outro lado, hipernatremia com hiperidratação ela ocorre quando o excesso de sódio é adicionado ao líquido extracelular. A causa mais comum disso é um aumento da reabsorção renal de sódio, que é causada, por exemplo, por um excesso de aldosterona. Em geral, a reabsorção de sódio é sempre acompanhada de alguma água. De maneira geral, a hipernatremia não costuma ser preocupante, porque o excesso de sódio ativa o centro da sede e a liberação de ADH. São duas coisas que concorrem para corrigir o problema. Então, isso só costuma ser problema com indivíduos, por exemplo, com deficiências hipotalâmicas ou que não tenham acesso à água. Aí você pode ter consequências mais graves. A correção ela se dá através de adição de salina hiposmótica e as consequências variam desde sede, fadiga, confusão mental até convulsões. A hiponatremia, no entanto, ela se caracteriza por redução na concentração de sódio e tal como a hiponatremia, ela pode ter como causa primária, o aumento do volume extracelular ou a redução na quantidade de sódio presente. As causas mais comuns para a perda de cloreto de sódio são diarreia e vômito excessivos. Doença de Addison, por exemplo, que é uma deficiência na secreção de aldosterona, ela provoca moderada hipernatremia, fazendo um contraste com o que acontece com o excesso de aldosterona. Quanto à retenção excessiva de água, uma causa possível é a secreção excessiva de ADH. A consequência principal da hiponatremia é, se a gente lembrar do slide anterior, um aumento do volume intracelular. Isso pode causar efeitos muito sérios nos órgãos e tecidos, mas principalmente no cérebro. Vai lembrar que o cérebro ele fica contido dentro do crânio, então não tem muito espaço para aumento de volume. Na verdade, qualquer aumento gera problemas, que podem começar pequenos, com dores de cabeça e fadiga. Mas um aumento de mais de 10% no volume do cérebro, no volume do cérebro, ele pode levar a lesões permanentes e morte. E por fim, a gente chega à alteração de volume mais conhecida de todas, que é o edema. O edema ele se refere a um excesso de líquido nos compartimentos de fluidos corporais. Ele é mais comum no compartimento extracelular, mas ele pode ocorrer também no compartimento intracelular. O edema intracelular ele pode ser causado por hiponatremia, como a gente acabou de ver, por falta de nutrição às células. Quando o fluxo sanguíneo por um determinado tecido é reduzido, o aporte de oxigênio e nutrientes diminui. Então, para que o sódio fique fora da célula, ele precisa ser constantemente expulso por transporte ativo. E se esses transportadores têm sua atividade reduzida por uma baixa concentração de ATP, por exemplo, a concentração de sódio no interior da célula gradativamente aumenta, provocando o aumento de volume com ela. Inflamação também é uma causa possível, já que processos inflamatórios eles podem alterar a permeabilidade da membrana, e isso pode permitir a difusão de íons e água também para o interior da célula. Quanto ao edema extracelular, a principal causa primária é o extravasamento de plasma para o intestício. E isso, por si só, pode ter várias causas. Uma das mais graves e comuns é a insuficiência cardíaca. A ineficiência do coração em bombear sangue das veias para as artérias, ela leva a um aumento da pressão venosa e capilar, com redução da pressão arterial, o que reduz a excreção de sal e água pelos rins. A redução do fluxo sanguíneo renal também estimula a secreção de angiotensina e aldosterona, o que aumenta ainda mais a retenção de sódio. Então aqui a gente tem uma série de fatores, todos concorrendo para acúmulo de líquido e contribuindo para a formação de edema. Em pacientes com insuficiência cardíaca esquerda, mas sem problemas graves no lado direito do coração, o sangue chega normalmente aos pulmões, mas ele não retorna de maneira satisfatória ao coração. Então a pressão capilar
pulmonar aumenta, o que provoca um edema pulmonar bastante grave. Se não houver um tratamento adequado, o acúmulo de líquido nos pulmões ele progride de maneira muito rápida e pode levar à morte em questão de algumas horas. Além do extravasamento de plasma, uma outra causa importante de edema extracelular é o comprometimento da função dos vasos linfáticos. Quando você tem perda de função severa, tanto por obstrução ou por perda de vasos, o acúmulo de fluido excede a capacidade de transporte do sistema linfático. E aí ocorre extravasamento de fluido e proteínas para o intestício. Como vaza proteína para o intestício, você tem um aumento da pressão oncótica, que também contribui puxando água dos capilares e agravando esse problema. As principais causas de linfedema são danos a linfonodos, que podem ocorrer durante o tratamento de câncer, por radioterapia. Isso é especialmente comum em pacientes de câncer de mama. E infecções, como no caso da filariose, cirurgias onde vasos linfáticos são removidos, por exemplo, ponte mamária, ou algumas anormalidades congênitas que geram defeitos nos vasos linfáticos. Bom, esse foi o fim do nosso primeiro vídeo e eu espero que seja útil para vocês e a gente vai discutir isso durante a aula, tá? Então, até lá!